pessoas dos segundos anos do IFRO. Nós temos aqui uma outra aula, né, dando continuidade a esse segundo momento das civilizações da Antiguidade. Né? Temos aqui, depois da Grécia Antiga, a Roma Antiga, que na realidade é a estrutura base do pensamento ocidental, tendo em vista que tudo que ocorre a partir do século 4, 3 a.C. vai circular em torno da herança cultural grega e romana, direta ou indiretamente. Isso falando especificamente no velho continente, na Europa, norte da África e o extremo Oriente. Né? Essas três partes do mundo vão ter uma relação muito forte, que a gente chama de Ocidente, né? E na Constituição do que a gente chama de Ocidente, e a gente vai ter aqui toda a Constituição exatamente focando nessa herança cultural greco-romana ou greco-latina, como muitos autores também chamam. Essa abertura aqui do slide traz para a gente o estandarte do Império Romano, que é o estandarte das legiões romanas, né? Senato Populorum Romanus, o povo Senado de Roma. A gente tem aí a águia, símbolo de Roma, junto à da deusa Nike, que é a deusa da vitória, de origem grega, na realidade. E esse estandarte que está presente no Senado romano, nas construções públicas, é o estandarte levado pelos soldados do exército romano no processo de expansão imperial que esse império teve a partir do século I a.C., né, quando começa a sair da Península Itálica e vai lá para os três continentes que Roma dominou. Então, é uma civilização que dá continuidade em muitos aspectos ao que os gregos realizaram e, obviamente, também dialoga com outras civilizações que se desenvolveram principalmente ali ao redor do Mediterrâneo. Tem muito da herança do Egito, no caso especificamente cultural, né? Da Fenícia, dos povos cartagineses que também tem ligação com a Fenícia, dos impérios ali da região da Mesopotâmia. A Roma vai dominar essa parte toda que a gente já viu e a partir disso criar uma cultura que tinha como traço a agregação de elementos estrangeiros, mas sempre utilizando como referência aí o ideal grego e também de outros povos da região da Península Itálica, os etruscos, por exemplo, e os latinos vão ser também base dessa constituição desse mundo romano a partir da cidade de Roma. Né? Eu vou deixar, quando vocês acessarem o ambiente lá, eu vou deixar links de alguns locais históricos de Roma, porque normalmente quando eu faço essa aula em sala de aula, eu acesso no Google Street View, através da plataforma do Google, alguns locais históricos da antiga cidade de Roma. Né? Fórum Romano, Via Ápia, o Coliseu, o Arco de Tito. Então, eu vou deixar alguns links ali. Então, como curiosidade, quem quiser abrir para poder ver esses lugares hoje, que são locais turísticos importantes, inclusive, para a economia da Itália, pois são locais de visitação, de conhecimento arqueológico também. A cidade de Roma, toda ela é um grande sítio arqueológico com vários locais históricos, seja da Itália mais recente, mas da história da Itália, do Renascimento, da antiga Roma, etc. e tal. Então a gente tem toda uma civilização que vai, a partir desse contexto, emergir a partir da tradição romana. Então só acessem lá para a gente, como curiosidade, nos links que colocar na aula. Então a gente tem um mapa aqui da Península Itálica, a gente não pode falar que Roma nasce na Itália, né? A Itália é um país que não existia até 1871, né? Ou seja, século retrasado. Ela tem 150 anos por aí e é um país muito novo. Mas a Península Itálica, né, e as várias regiões que formaram ela tem uma história muito antiga de ocupação etrusca, né? Os etruscos, que são um povo que ainda são um pouco desconhecidos, né, pela arqueologia e pela história, que são das bases do Império Romano na sua estrutura política. Né? Roma nasce muito da tradição etrusca.
existiam outros povos que habitavam ali. Esse mapa demonstra os lígures, os etruscos, os gregos, os sabinos, os latinos, cartagineses e por aí vai. Então, já existia toda uma tradição cultural, política, econômica na Península Itálica, que na realidade influenciou o surgimento da cidade de Roma, que era apenas mais uma das cidades que existiam naquela área do mundo, lá por volta do século V a.C., na realidade, né? Então, essa civilização nasce ali na Península Itálica, nas margens de um rio, Rio Tibre, que é um rio importante, mas do ponto de vista da importância econômica, o que vai ter importância para Roma ao longo de sua história não é o Rio Tibre, nem qualquer rio do seu império, mas sim o mar, o domínio do Mediterrâneo e dos mares ao redor dele, para que Roma pudesse predominar naquela região do mundo. Então, era uma região de solo fértil, né, onde a agricultura se desenvolveu. Não tinham muitos portos naquela área, portos naturais, né, de atracamento ou atracação de navio. E era uma região que já tinha outras civilizações, né? Então, a estrutura de cidade de Roma imita muito as cidades da Grécia e das cidades que tinham no sul da Península Itálica, que eram cidades oriundas de colônias gregas. Então, nunca nenhuma civilização vem do nada, ela sempre vai copiar civilizações mais antigas que já existiam, ou onde ela se desenvolve, ou próximas que ela passa a copiar modelos e adaptá-los ao seu tipo de vida. Então, a gente define 3 momentos da história de Roma, né? Monarquia, a República e o Império. A monarquia, na realidade, é esse início da cidade, né? A gente tem a Constituição de Roma enquanto entidade cidade-estado, que ela vai, a partir de uma linhagem de reis etruscos, se sobressair numa região bastante já habitada e repleta de povos naquela região da Europa. Então, a gente, por volta de 1000 anos atrás, os arqueólogos encontram vestígios, né, ligados aos povos latinos, né, que é a base do povo de Roma. Na história de Roma tem uma lenda da criação dela a partir dos irmãos Rômulo e Remo, que teriam sido expulsos, né, jogados no rio pela mãe deles para serem salvos do seu tio. Eles acabam sendo criados por uma loba e crescem, retornam para a cidade onde eles nasceram, que é Alba Longa. Lá eles derrubam o governo do tio deles e fundam outra cidade. E aí tem uma disputa para saber onde vai ser a cidade, quem vai governar, e Rômulo acaba matando Remo, né? Então, essa imagem, inclusive, aí da loba, é a imagem, inclusive, até hoje de Roma, né? Que ela sintetiza essa própria ideia da lógica dos irmãos, que, inclusive, são histórias muito similares à história do Caim e Abel, inclusive. Existem algumas pesquisas mostrando a similaridade que os romanos teriam copiado esse modelo histórico lá do Oriente Médio, no caso, né? Então, para entender melhor essa história de fato, né, sem essa parte mítica, né, porque o mito, na realidade, é uma forma de tentar enaltecer o passado. Então, historicamente, não existe comprovação nenhuma de que essa loba existiu ou que os gêmeos foram criados dessa maneira. Existiu um rei chamado Rômulo, que teve um irmão que morreu, que foi morto, mas não existe a comprovação histórica desse animal e dessa criação, na realidade. É mito, né? Então, a monarquia é o período que vai de 753 a 509, é a estruturação de Roma. A república é o início da sua expansão militarista, 509 a 27 a.C., e o império é o auge e o declínio da civilização romana. A gente vê aí que é uma civilização que durou séculos a partir da constituição de uma cidade-estado, que é a cidade-estado de Roma. A monarquia, que é esse início, né, ela marca esse processo, ela tem pouca documentação, é principalmente feita a partir da arqueologia, né, que escava, busca no passado deixado pelos elementos materiais, prédios, restos de utensílios, armamentos ou qualquer outra forma de vestígio do passado, tenta construir um pouco desse conhecimento. Sabe-se que tinha um rei, esse rei acumulava funções executivas, religiosas
e jurídicas, né? Era o cara que tinha o centro do poder nas suas mãos, e tinha o Senado, que é um órgão que vai durante toda a história de Roma ter um papel importantíssimo, né? O Senado, ele agregava, como em outros povos também existiam órgãos parecidos, agregava os cidadãos mais antigos, né? Os mais velhos, que passavam a fazer parte desse órgão consultivo. E ele, na realidade, ele tinha um poder que podia vetar as decisões do rei. Então, era uma forma de equilibrar a relação entre rei e sociedade. E a sociedade tinha algumas classes sociais que vão, ao longo dos séculos de história de Roma, se relacionarem e continuam muito similares, né? Desde a monarquia, passando pela república até o império. A base escravista, né, como toda a região, naqueles povos na bacia do Mediterrâneo. A classe de clientes, né, que eram sujeitos libertos, ou ex-escravos, ou plebeus sem muitas posses, mas que tinham liberdade. Eles faziam serviços aos patrícios, né? A gente tinha os plebeus, lembrando, escravos em Roma era por guerra e por dívidas, principalmente por guerra. Quando Roma começa a se expandir, a mão de obra escrava começa a ser muito necessária para a cidade, mas ela não chega a ser a maioria da população como em outras regiões do mundo, na verdade, né? A maior parte dos romanos, especificamente na cidade de Roma, é formada por plebeus, que é uma classe muito diversificada, que vai desde os agricultores, comerciantes, artesãos, até alguns plebeus que passam a ter certos privilégios pela sua relação próxima com os patrícios, né? Mas é uma classe muito diversificada e que é considerada a maior classe social de Roma. E a classe acima dos patrícios, né? Patrícios vem de pater, os primeiros, os mais antigos, que eram famílias geralmente oriundas de tradição etrusca e que tinham poder por conta das terras que possuíam e por conta da relação que tinham com os órgãos de governo daquela região. Os senadores, praticamente todos eles, eram de origem patrícia. Então, essa pirâmide social ela vai ser muito complexa ao longo da história de Roma. Inicialmente vai ter uma dificuldade de mobilidade social, mas ao longo do tempo vão haver conflitos sociais, vão haver disputas políticas envolvendo patrícios e plebeus principalmente, mas também os escravos, que vão mostrar aí uma sociedade de classes em constante choque, né? Especialmente no período do final da República e no Império. Na realidade, a República talvez seja o momento mais turbulento da história de Roma, com grandes conflitos sociais, rebeliões de plebeus e rebeliões de escravos também, como a gente vai falar um pouco depois. Então, a monarquia ela acaba caindo porque ela não atende mais os interesses das elites de Roma, né? O último rei de origem etrusca, Tarquínio, é derrubado e expulso da cidade. No lugar dele, na República, o Senado começa a acumular cada vez mais poder, se tornando o principal foco do governo em Roma. Então, os governantes vão ser eleitos a partir dos senadores, o Senado vai passar a ser o órgão de controle principal da sociedade romana a partir desse momento onde a república se instala. República vem do latim, res publica, significa coisa do povo, ou algo do povo. Na realidade, a tradução pode ter vários sentidos, mas é como se fosse o poder do povo ou a coisa do povo, né? Res publica. Publica vem de publis, povo em latim. Então, essa aqui é a divisão política da República de Roma, né? Roma, ela cria uma estrutura administrativa ou político-administrativa muito complexa para facilitar a organização da sociedade. Então, tudo vem a partir dessa participação do povo, né? Entre aspas, né? Até porque nem todo mundo votava, nem todo mundo podia eleger representantes. Os escravos, por exemplo, estavam fora disso, uma parte grande dos plebeus também, e obviamente quem controlava toda a engrenagem política de Roma era a classe mais privilegiada, os patrícios, donos das terras, donos dos órgãos de poder e famílias tradicionais da sociedade romana. Então, existiam essas assembleias centuriais, né, que eram assembleias, as patrícias e as plebeias, veja a discrepância aí. Então, os patrícios tinham 98 centúrias e os plebeus 95 centúrias, né, equivalente aí, a gente tem cada um equivale a 9.800 votos no caso dos patrícios, 9.500 no caso dos plebeus.
Mesmo sendo a maior classe, os plebeus tinham menos representação. A partir disso, essas assembleias votavam para escolher vários órgãos, né? Votavam nos edis. Edis é o equivalente a prefeito, mas eram sujeitos responsáveis pela segurança pública e pela conservação do ambiente da cidade. Os pretores, que eram os elementos do serviço judiciário. Os questores, que cuidavam do tesouro romano, né, do dinheiro, cobrança de impostos e por aí vai. Os censores, que faziam a contagem populacional enfim, organizavam essa parte dessas políticas focadas na organização social. O consulado, que era um órgão máximo de Roma, eleito, né, a partir dessa lógica administrativa. Os consúles eram eleitos a cada um para mandatos de 1 a 2 anos. E aí, a relação com o Senado, né, o consúlio nomeia o Senado inteiro, na verdade, e o Senado, em momentos de tensão social, podem convocar uma ditadura. Em muitos momentos, quando Roma entrava em conflito social, o Senado se reunia e escolhia um governante entre eles, que ficava 6 meses no poder durante uma ditadura. Ou seja, ele vai ditar. Por que ditadura? Porque é o sujeito dictatus, né? Vem do latim, aquele que dita. É o sujeito que ia ditar as leis, ou seja, ele ia governar sozinho, sem nenhum tipo de limite. Ele tinha carta branca para fazer o que quisesse. Por 6 meses, o governo estava nas mãos dele em momentos de crise. Então, é uma forma de governo muito complexa, com muitas divisões internas, órgãos e cargos. Então, a gente pode dizer que a administração pública ela surge nesse momento em Roma, pensando exatamente na gerência de aspectos da vida em sociedade. Lembrando que o mundo romano é um mundo extremamente urbanizado, é uma vida em cidades. A população rural ela existe, é grande, mas tudo acontece no meio das cidades, que é o centro do mundo romano. Então, você vai ter espalhado pelas províncias do Império Romano mais adiante uma série de cidades de vários tamanhos, né? Então, Roma não era a única, tinha Éfeso, onde hoje é a Turquia, a própria Cartago, que passou a ser uma cidade importante no Império Romano, quando ela é invadida e conquistada, as cidades do mundo grego também. Então, é um mundo extremamente urbano. E para controlar isso, cidades geralmente tem muita gente tem problema. Você tem essa estrutura de poder que se repetia basicamente em quase todos os lugares do próprio Império ao longo do tempo onde Roma foi dominando. Continuando aqui, explicando as classes sociais, os plebeus, a gente tem aqui dos estátuas dos irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Era a maior classe social de Roma, né? E durante muitos momentos ela vai se rebelar. Os plebeus vão ter muitos problemas na história de Roma exatamente com a falta de representação política que eles tinham. Então, era a maior classe, mas aquela menos representada. Eles tinham pouquíssimos direitos comparados com os patrícios. Com as suas lutas, eles conseguiram várias vitórias também. Então, por exemplo, criou o cargo de tribuno da plebe, que é basicamente um sujeito que era eleito pelos plebeus e podia vetar algumas leis do Senado que eram consideradas desfavoráveis aos plebeus. A lei das 12 tábuas, importantíssimas. Até certo momento em Roma, em 450, as leis eram orais, ou seja, as leis elas mudavam bastante. Os patrícios sempre alteravam o código de leis. Então, a partir da luta dos plebeus, foi-se obrigado a que houvesse a escritura das leis. Em cada espaço público do governo romano, essas tábuas, por isso lei das 12 tábuas, elas eram apregoadas para que todo mundo pudesse ter acesso à lei e que ela não fosse alterada para beneficiar uma classe ou outra. Então, foi uma forma de evitar manipulação e evitar com que os patrícios sempre mudassem a lei ao seu bel prazer. Então, a partir daí, se tem uma consolidação, a solidificação do Código de Leis de Roma. A Lei Canuleia, que permitia a mobilidade social, porque ela, a partir daquele momento ela vai permitir o casamento reconhecido pelo Estado romano entre pessoas de classes diferentes. Então, os patrícios que tinham certo dinheiro não podiam se casar, não era reconhecido casamento com alguns plebeus. Desculpa, alguns patrícios, alguns plebeus com pouco dinheiro
não podia se casar, com muito dinheiro não podia se casar com os patrícios. Existia sempre aquelas relações ali próximas. Então, a partir dessa lei, o casamento é permitido e reconhecido pela lei romana. E uma das leis importantes, em 356, que é o fim da escravidão por dívidas, né? Durante muito tempo, você começou a dever a alguém, a lei romana permitia você se dar como escravo para aquela pessoa para pagar a lei, para pagar a sua dívida com alguém. Então, é uma sociedade de classes com uma desigualdade social muito grande. Então, Roma ela começa a se expandir exatamente aí, a partir desse momento onde a República começa a crescer, né? A partir do século V ao III, ela começa a expansão territorial dela. A partir do século II e III, ela impõe o domínio mediterrâneo, porque ela vai, quando ela começa a se expandir, Roma começa a enfrentar inimigos naquela região ali do Mediterrâneo, e a principal concorrente de Roma naquele contexto era Cartago, que fica ali no norte da África, na região onde hoje é a Tunísia, a Líbia. Roma derrota Cartago e passa a dominar praticamente todo o Mediterrâneo. Na verdade, todo o Mediterrâneo, né? Vai ser o mundo romano. Quando a gente observa no mapa aí, quando vocês forem ver no slide, sem o vídeo aqui, vocês vão observar que toda essa borda do Mediterrâneo vai ter províncias romanas. Então, a gente tem as províncias senatoriais, que são províncias administradas pelo próprio Senado direto, as províncias imperiais, né? Depois o imperador que nomeia o governador da província, e os estados clientes lá em cima na região do Ponto Euxino, que são regiões que têm ligação e que pagam tributos a Roma. Então, todo o Mediterrâneo, toda a região dos mares ao redor do Mediterrâneo, o Mar Negro, ele vai estar praticamente sob domínio romano a partir do século II a.C., né? E por conta disso, os romanos vão nomear o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, nosso mar em latino, né? Então, idioma latino, que é, inclusive, só um parêntese, os idiomas latinos, né? Francês, português, galego, catalão, os idiomas italianos, na verdade, os idiomas latinos, de modo geral, romeno, têm origem exatamente nessa expansão. Quando Roma se expande, leva o seu idioma e na mistura em cada região vai surgir um idioma diferente. Então, especificamente nessas províncias, você vai ter exatamente o surgimento da base do que vai ser depois o português, do que vai ser depois o espanhol, o francês, o italiano, inclusive o inglês também, que tem por volta de 30% do seu vocabulário de origem latina. Então, na própria lógica da cultura contemporânea, Roma tem influência muito grande. Nós falamos uma língua latina, o português, por isso que existe aí um certo entendimento entre português, espanhol, francês, italiano. Você consegue entender um pouco. Bom dia, buenos dias, buen dia em catalão, buono dia, e por aí vai. Então, a gente tem aí o que chama-se de inteligibilidade, quase que, não total, mas quase parcial entre os idiomas latinos. Lutas civis na República, né? A República vai ser um momento de grande turbulência social, então a gente vai ter uma falta de agricultores, né? Roma começa a demandar mais produtos e não vai ter agricultores suficiente produzindo para abaixo desse império, porque também as terras estavam cada vez mais concentradas nas mãos dos patrícios, e inclusive nesse contexto os irmãos Graco, aqueles que a gente viu naquele slide sobre os plebeus, vão exigir uma reforma em Roma para que tivesse mais acesso à terra, né? Que os plebeus tivessem acesso às terras públicas, né? Então há uma tentativa, inclusive esses irmãos acabam morrendo, né? Um é assassinado, o outro morre posteriormente nesse contexto aqui de lutas civis. Em 73 a.C. há uma grande revolta de escravos comandada por Espartacus, né? Inclusive daqui a pouco, quando vocês forem passar os slides, vocês vão encontrar um vídeo sobre esse personagem, que era um general que virou escravo e que liderou uma revolta gigante em Roma. E a partir disso, para evitar essas conturbadas movimentações, e também o império em constante expansão, em lutas externas também contra inimigos que Roma estava invadindo, você vai ter
uma concentração cada vez maior de poder. Em 27 a.C., o Senado vai dar plenamente o poder a uma pessoa, né, o general Otávio Augusto, que se torna assim o primeiro imperador romano. E todo um processo simbólico é criado, porque a partir de então o imperador passa a ser parte do culto religioso do império, né? O imperador por si só é considerado um deus, né? Ele é divinizado, ele ganha o título de César, e praticamente todos os imperadores vão se tornar objetos de culto público. Na religião romana, ela vai ter uma característica dupla. Ela tem uma religião doméstica, que é o culto aos antepassados de cada família. Você ia visitar um romano, na casa dele tinha uma espécie de santuário, onde você tinha várias estátuas representando os antepassados dele, e você fazia reverência quando você entrava. A família fazia preces para esses antepassados, etc. e tal. Tinha o culto público, né, que é basicamente o culto das divindades do Império, né? O Panteão Romano é um prédio gigante em Roma, ainda existe inclusive, mas hoje ele tem outra finalidade. Era o local onde depositavam as divindades do Império. Então, quando Roma dominava um povo, a divindade daquele povo ia para o Panteão. Então, Roma tem uma religião muito diversificada e muito ampla, né? Então, ela pega deuses de outros povos, transforma, por exemplo, os deuses gregos vão ser uma das bases da religião pública romana e vão ganhar outros nomes. Assim como o imperador tinha um culto a ele, onde você tinha cerimônias, onde ele mostrava o seu poderio e as pessoas tinham que se reverenciar a ele como a divindade, né? Então, para quem quiser ver aqui, clicar nesse link. A gente tem um videozinho, uma animação do TED-Ed, né? Que é o TED educacional, mostrando um pouco da vida do Espartacus, né? Da escravidão a ser um gladiador rebelde, a vida de Espartacus, onde ele mostra exatamente todo esse processo de transformação dessa figura no líder social da massa de escravos de Roma. O Império vai ser o momento onde a gente vai ter esse auge do Império de Roma, no caso a civilização romana, mas ao mesmo tempo a constituição do processo de declínio desse império tão importante na antiguidade. Então o imperador concentra os poderes, né, nas suas mãos, e entre o século I e III Roma vai ter um grande fluxo de riqueza, porque ela continua a expansão, especialmente a leste, dominando regiões da Ásia, da Europa Oriental, e vai começar a fortalecer essa divisão social, se aprofunda cada vez mais. O Império entra, se já era um abismo grande entre patrícios e plebeus, esse abismo se aprofunda, porque os patrícios vão se favorecer bastante dessa expansão, porque vão criar cada vez mais elites, né, políticas e econômicas para administrar essas províncias do Império. E a partir do século III começa a crise romana, com falta de escravos, ela chega ao limite da expansão, não consegue mais escravos para trabalhar nas obras do Império nem na agricultura, e a partir disso a economia entra em crise, porque começa a faltar escravos, porque não tem mais guerra de expansão. Então, o auge dela vai ser o começo do seu declínio, não consegue manter o modelo, né, econômico que fez Roma se sobressair sobre o mundo antigo, né? O modo escravista de sociedade que Roma usou para basear a sua economia, ele acaba não tendo mais sentido, porque ele não consegue mais se alimentar, já que não tem mais espaço para expansão do império, né? Manter o império tão grande canalizava muita riqueza, tinha muitos problemas, para muitas guerras que aconteciam em paralelo dentro das províncias que o governo tinha que debelar, e a partir disso a gente tem crises e mais crises que vão levar a partir do século V exatamente ao final. Então, para tentar evitar essas crises e dar continuidade, né, ao Império, o governo romano vai promover, e para evitar as crises internas também, uma série de espetáculos públicos que vão ser conhecidos como panis et circenses no latim, pão e circo no português. Então, para acalmar os ânimos, o governo vai bancar em todo o Império festivais de lutas, de corridas de biga, de teatro, música. Durante semanas, até meses, alguns festivais duravam. O uso do Coliseu da cidade de Roma, da capital do Império, não era o único.
nas grandes cidades do Império, quase todos os locais tinham um mini coliseu. Inclusive hoje em vários sítios arqueológicos da antiga Roma você encontra ainda as ruínas dos coliseus espalhados por todo o Império. E nesses locais nós tínhamos lutas e uma série de espetáculos sangrentos, inclusive, né? Você tem, por exemplo, quando Roma começa a perseguir os cristãos, muitos cristãos eram mortos nos coliseus, né, com ataque de leões, então queimados vivos, etc. E também, muitas vezes, na capital, os prisioneiros eram colocados para brigar e decidia-se ali quem ganhasse a briga era livre, né, liberto, isso contando com a anuência dos governantes do imperador. Esse quadro aí do lado, a gente tem os gladiadores fazendo a saudação ao imperador que está lá naquele tribuna de honra. E nesse slide também, lá vocês vão encontrar, só clicar aí, vocês vão ver a cena de batalha, né, da Horda Bárbara no filme Gladiador. A cena ela não tem legenda, porque basicamente ela não tem diálogo, né? No início o personagem vai explicar que estão fazendo uma encenação de uma batalha que Roma venceu contra os cartagineses, né? Então é uma tentativa de tornar o passado de Roma algo grandioso, usar ele como forma de manipulação social. E também o filme mostra uma mulher lutando. Sim, existiram algumas gladiadoras, né? Isso é historicamente comprovado, sim, mas não eram todas elas. E de fato os gladiadores eram os mais fortes, os que venciam eram tratados como celebridades pelos romanos, né? Eles tinham fãs ardorosos que iam para o Coliseu assistir às suas lutas, né? A partir desse contexto de expansão, Roma vai ser invadida por diversos povos, né, ao longo do século IV e V, já depois de Cristo, para poder diminuir essas tensões. O Império é dividido em dois, né, Roma do Oriente e Roma do Ocidente, mas ainda assim, especialmente no Ocidente, esses povos que vêm lá da Ásia Central, vândalos, godos, visigodos, ostrogodos, anglo-saxões, jutos, suevos, burgúndios, hunos, por aí vai. Esses povos todos, né, em muitos momentos vão se adaptar ao Império, aprendendo a cultura romana e vão passar a viver dentro do Império, ou, quando não vão aceitar nenhum tipo de acordo e vão de fato invadir, pilhar e voltar à sua vida nômade. Então, especialmente no Império do Ocidente, né, que já não conseguia mais sustentar suas províncias, você vai ter uma mudança cada vez mais profunda em Roma, onde as pessoas vão fugir das cidades e ir para o campo, e a gente vai ter o surgimento de um tipo de sociedade que a gente conhecer posteriormente como sociedade feudal. A partir do declínio do modelo romano escravista, surge um outro modelo econômico, que é um modelo feudal de economia, onde não é mais a escravidão o centro, mas a servidão. Há uma diferença entre ser escravo e ser servo. O servo é o meio termo entre o homem livre e o homem escravizado. Então, nesse sentido, nessa região do Império Romano do Ocidente, posteriormente depois surge esse mundo feudal, mundo medieval que a gente chama, que a gente vai analisar nas próximas aulas, na realidade. A gente tem aqui algumas consequências dessas invasões. Eu não vou me aprofundar muito, porque vocês têm aí um vídeo para assistir daqui a pouco junto para aprofundar esse conhecimento. Então, se agrava a crise, né? As rebeliões elas se infestam pelo Império, há um declínio na mão de obra, ou seja, os escravos já praticamente não tem como conseguir mão de obra. O cristianismo, né, nesse momento de crise, ele cresce bastante e deixa de ser uma religião proibida e passa a ser um culto oficial em Roma a partir do século III. Ele começa a se emaranhar no Império, ou seja, a relação entre o imperador e o cristianismo para tentar salvar o Império se aprofunda. A vida das cidades diminui e as pessoas fogem para o campo com medo de morar nas cidades, e cada vez mais aumenta a invasão desses povos estrangeiros no Império Romano. Aqui nesse vídeo de Nerdologia, vocês vão conhecer um pouco mais de alguns desses povos que invadiram Roma e que aplicaram ali uma alteração muito grande no modo de vida do Império, né? Então a gente tem aqui um vídeo, né, que
didaticamente, né, explica bastante, né, para não me aprofundar, vocês não ficarem só me vendo lendo aqui, é legal dar uma paradinha e ver outro material para poder entender esse procedimento. Então, dando continuidade, já que vocês viram o vídeo do Nerdologia, a gente tem em Roma uma série de questões importantíssimas para a nossa civilização. Então, em relação ao direito romano, que até hoje é estudado nas faculdades de direito do mundo todo, como base do direito ocidental, nosso direito brasileiro ele é um direito de base romana. Então, é um direito que o que vale é o que está escrito na lei. Diferente de outras regiões, por exemplo, a Inglaterra vale o costume. Não existe bem uma legislação na Inglaterra fechada. No Brasil, a gente segue o direito romano. No caso, a Inglaterra é a lei comum, né? A lei tradicional, é a lei que necessariamente não está escrita. Já no Brasil, a gente segue o direito romano, que é o direito que vale o que está escrito. A língua, como já falei anteriormente, né? O nosso português vem do latim, que era a língua do Império Romano. Na literatura, a gente tem uma série de pensadores que têm muita influência da Grécia Antiga, né? E que passaram a ser base do pensamento romano, Virgílio, Ovídio, Tito Livio, Cícero e outros pensadores que vão trazer obras na literatura em áreas, especialmente da filosofia, importantíssimas para o Ocidente. Na arquitetura, a arquitetura romana, como vocês vão ver lá, naqueles links que levam para locais arqueológicos, Roma cria uma série de formas arquitetônicas, né? A abóbada, ela é uma sociedade que criou muitas grandes obras públicas, como aquedutos para levar água de uma região de montanha para as cidades, construiu uma série de prédios públicos muito bonitos, inclusive os romanos tinham em suas cidades termas, que eram locais de encontro e tomar banho, de divertimentos. A cidade de Roma tinha, por exemplo, banheiros públicos, as latrinas, né? Essa palavra vem do latim, onde vocês iam conversar, fazer as suas necessidades fisiológicas, mas conversavam com as pessoas. A latrina era um local de encontro, né? Então é interessante que o modo de ir ao banheiro nesse banheiro público, você tinha uma espécie de banco de pedra com uma grande fossa embaixo dele, canaletas com água corrente passando nos pés. Quando você entrava, você recebia do escravo uma vareta com a esponja na ponta, e era com isso que as pessoas se limpavam. E esse escravo, quando você saía, você entregava de volta, esse escravo lavava aquela vareta e entregava a outra pessoa. Então era uma forma de higiene bastante diferente, mas mostrava exatamente a preocupação com a cidade para evitar que as pessoas defecassem na rua, na realidade, né? Então, eles têm grandes obras públicas que até hoje estão em pé, muitas dessas obras, inclusive, em toda a região que foi dominada por Roma. E na religião, como eu já falei, o culto doméstico e o culto público, né? São duas formas religiosas complementares, mas ao mesmo tempo diferentes, né? O culto doméstico é o culto dos antepassados da família, e o culto público são as cerimônias feitas nos templos e locais que tinham a construção do governo romano, né, como principal elemento condutor dessa forma de culto, né? A gente tem um exemplo aqui da abóbada romana, que é exatamente essa construção alta, grande, semicircular, né, que a gente tem até hoje na arquitetura, é um elemento utilizado em muitas obras, especialmente em templos religiosos. Na Igreja Católica, ela usa bastante esse formato para construir muitos templos, né, em relação a esse nosso local. Os formatos dos estádios de futebol e de outros esportes são basicamente formatos que lembram os coliseus de Roma, né, o formato de arena. Essa arena vem de areia, para quem não sabe, porque tinha areia no local, no meio do estádio. E aqui a gente tem um vídeo que mostra um pouco da característica dessa religião romana, né? Ela explica com mais profundidade, com mais didatismo, essas características religiosas. Então, como curiosidade, está aqui para vocês assistirem. Para a gente começar a terminar essa aula, só alguns elementos aqui ligados à questão da educação de Roma, né? A Grécia Antiga, a educação acontecia, você pagava um preceptor e esse sujeito ensinava o seu filho. Roma começa a criar os primeiros modelos de escola que a gente entende como escola no mundo atual, né?
muitas dos currículos do que estudava nas escolas vem de Roma, né? Então, a educação tem influência da Grécia, se estuda filosofia, se faz esportes. Era educação voltada para a elite, não para todo mundo, nem todo mundo tinha acesso. Basicamente, patrícios e poucos plebeus ricos, né? E era educação que não tinha muito frufru como tinha na Grécia. Era educação pragmática, formar para ser um funcionário público, formar para ser um bom administrador da riqueza da família, por aí vai. E uma coisa prezada na educação romana é a retórica, ou seja, a arte de falar em público, de falar bem, a arte de você usar a fala como uma ferramenta de domínio social e de destaque social. Então, nas escolas se ensinava bastante a retórica. E a filosofia educacional romana seguiu um conceito chamado humanitas. Esse conceito ele vem exatamente, uma citação aqui, a cultura universalizada pode ser expressada na palavra humanitas, no sentido literal de humanidade, de educação de cultura do espírito, equivale à paideia, que é uma ideia grega, né? Formação de homem virtuoso como ser moral, político e literário. Então, era a formação de cidadão político, né, que saía dessa escola romana para a vida. E aqui, nesse vídeo, para terminar, uma animação bem interessante, por sinal, onde ela mostra exatamente a educação das famílias patrícias para os meninos e para as meninas, né? O modo como os meninos eram pensados para serem líderes políticos, sujeitos públicos, enquanto que as meninas eram pensadas para serem indivíduos domésticos ligados à lógica da continuidade do poder da família no sentido reprodutivo da coisa. Então, é uma animação bem interessante, bem feitinha, bonitinha, historicamente correta, que dá para mostrar aspectos da sociedade romana, né, especialmente da parte mais rica, e mostrando como esse poder, especialmente dos patrícios, era constituído a partir desse modo de vida e dessa educação que eles tinham desde pequenos. Então vale a pena conferir também como forma de complementar o conhecimento sobre Roma. Então a gente termina aqui. Eu vou deixar mais uma atividade. Na última aula tivemos com Grécia. Próxima semana a gente vai ter uma live para a gente explicar a nossa avaliação. Em breve vocês vão ter mais informações sobre isso, mas basicamente vai ser uma prova sobre Grécia e Roma. Então a atividade e passada essa é base para a gente entender esse procedimento. Então em breve vocês vão ter horário da nossa live, formato da avaliação que eu vou explicar nela. Então fiquem atentos, assistam os vídeos, tirem dúvidas, façam a atividade que eu vou cobrar depois. Essas atividades, cada uma delas vai valer 10 pontos. A anterior é essa, um pouco menos, porque a gente vai ter uma avaliação que vai valer 50 pontos, tá certo? Então a avaliação vai fazer 50 e 5 atividades ao longo dessa etapa, valendo 10 pontos ou alguns valendo um pouco menos. Depende de se dá tempo de a gente ver todo o conteúdo que eu pretendo passar aqui, tudo bem? Então qualquer dúvida vai lá no chat, chama, a gente conversa. Vou disponibilizar esse vídeo, mais o slide sem o vídeo, no caso, mais um capítulo de livro para vocês baixarem e fazerem atividade que vai estar nele, nas últimas páginas deste capítulo especificamente. Aí vocês vão baixar o capítulo, vão baixar o modelo da folha de rosto. Quando for colocar no ambiente, é para colocar em PDF, porque facilita na minha correção. Fiquem atentos, porque muitos de vocês às vezes upam outro arquivo que não da atividade. Então toda vez que for ver, salva lá com o nomezinho da atividade, nome, atividade, etc. e sobe lá em PDF. Todo Word, todo formato de Word, salvar como PDF, beleza? Dúvidas, me chama aí. Tchau, tchau.